O filme começa nos apresentando Maria, uma mulher de meia idade, em meio a um sofrimento excruciante durante o parto. A cena é visceral, mas a agonia logo dá lugar a uma alegria avassaladora quando ela finalmente segura seu filho saudável nos braços. Avançamos algumas semanas no tempo e o cenário muda completamente. Agora vemos Maria ao lado de seu marido Jesus, com um filho recém-nascido. O casal está em uma loja de móveis de luxo, onde um vendedor entusiasmado lhe apresenta o que ele chama de o melhor produto da loja. Se trata de uma mesa caríssima de centro, com um tampo de vidro apoiando sobre duas figuras femininas banhada a ouro, o que o vendedor garante ser absolutamente inquebrável. A extravagância do item imediatamente impressiona Jesus, que demonstra forte interesse na compra, mas Maria discorda na hora, considerando o objeto um exagero. A discordância rapidamente escala para uma discussão ríspida ali mesmo, na frente do vendedor. Jesus, visivelmente contrariado, aproveita o momento para desabafar suas frustrações, reclamando que Maria toma todas as decisões na vida deles, desde a decoração da casa até os assuntos mais sérios. Ele joga na cara dela que ela decidiu ter filhos sem consentimento dele e que até mesmo o nome da criança, Caetano, foi uma escolha unilateral, da qual ele discorda profundamente. Ao ouvir o nome do bebê, o vendedor vê uma oportunidade de ouro e, de forma um tanto invasiva, revela que seu nome também é Caetano, tentando criar uma conexão. A tática, no entanto, tem um efeito oposto em Maria, que fica ainda mais irritada e o chama de vigarista. Ignorando a ofensa, o vendedor, impassível, retoma seu discurso de vendas, insistindo que aquela mesa pode trazer uma felicidade inimaginável ao casal. Ele filosofa que vasos, móveis e até mesmo casamentos podem se quebrar, mas aquele vidro específico jamais quebra. Bem nesse instante, o bebê começa a chorar, o que serve de gota d'água para Maria, que dispara um último insulto ao vendedor e sai da loja batendo o pé. Mesmo com a saída abrupta de Maria, Jesus decide que vai levar a mesa, nem que seja apenas para contrariar a esposa. E, em um momento de estranha cumplicidade, ele pergunta ao vendedor se, honestamente, ele realmente gosta da mesa. Para sua surpresa, o homem admite que acha essa mesa uma merda. Contudo, essa confissão inesperada não altera em nada a decisão de Jesus, que, movido pelo despeito, ignora a opinião do vendedor, ignora o bom senso e finaliza a compra da peça caríssima e controversa. A cena seguinte mostra o esforço físico de Jesus para carregar a pesada mesa de vidro escada acima até o apartamento. Assim que o casal chega ao seu andar, eles são interceptados pela vizinha de cima, que está acompanhada de sua filha adolescente Ruth. A vizinha mais velha fica absolutamente encantada ao ver o bebê recém-nascido, mas a jovem Ruth demonstra um visível mau humor. A mãe tenta justificar o comportamento da filha, sugerindo que ela talvez esteja assim por causa do namorado. Ruth, no entanto, corta a mãe imediatamente, afirmando que ele ainda não é seu namorado, mas apenas um rapaz apaixonado por ela, que ainda não teve coragem de admitir os seus sentimentos. Após a breve e um tanto estranha interação, Maria entra no apartamento com o bebê e a vizinha desce as escadas, deixando Jesus e Ruth a sós no corredor por um instante. É nesse momento que a trama ganha um contorno bizarro. Ruth se aproxima de Jesus e revela de forma chocante que o tal rapaz apaixonado não admite os seus sentimentos e, na verdade, esse rapaz é ele. A adolescente relembra um episódio recente no elevador, onde ela tentou beijá-lo e ele a repeliu. Descobrimos também que a garota, claramente obcecada, havia pedido a Jesus poemas de amor para um trabalho escolar. Ele, inocentemente, enviou alguns textos, mas Ruth interpretou o gesto como uma declaração de interesse romântico. A situação escala rapidamente para uma ameaça, pois ela agora exige que Jesus fuja com ela, ameaçando mostrar as mensagens com os poemas para os seus pais. Totalmente estarrecido, Jesus a rejeita firmemente, lembrando ela de que ela tem apenas 13 anos e que ele é um homem casado e com um filho. Diante da insistência da garota, ele simplesmente bate a porta bem na cara dela. Mais tarde, já dentro de casa, encontramos Jesus tentando montar a polêmica mesa de centro ali na sala, enquanto Maria cuida de Caetano. O clima ainda é tenso e piora quando Jesus percebe um problema na montagem. O pacote veio
meio com apenas 4 parafusos, quando o manual claramente indica que são necessários 5 parafusos para fixar o tampo de vidro com segurança. Furioso com a incompetência da loja, ele liga imediatamente para o vendedor Caetano e exige um parafuso faltante. O vendedor, do outro lado da linha, pede desculpas pelo inconveniente e se compromete a entregar a peça que faltava pessoalmente. O incidente do parafuso serve apenas para reaquecer a briga do casal sobre a mesa. Maria reitera o quanto odeia o móvel, que ela considera, além de feio, um gasto completamente desnecessário e extravagante. Após mais uma troca de farpas, ela decide que precisa ir ao supermercado para comprar mantimentos, pois o irmão de Jesus e sua namorada virão visitá-los mais tarde para conhecer o bebê. Antes de sair, ela coloca o pequeno Caetano cuidadosamente sobre o sofá e pede que Jesus fique de olho nele até ela voltar. Ele ainda tenta pedir que ela traga um vinho, mas Maria o corta secamente, dizendo que se ela não pode beber, ele também não vai beber. Assim que Maria fecha a porta, Caetano começa a chorar inconsolavelmente. Jesus, agora sozinho com a criança, tenta de tudo para acalmar ela. Ele coloca música na sala, mas o choro não para. Ele então pega o bebê no colo e começa a andar pela sala, tentando ninar o filho. Em uma ironia trágica, ele se aproxima da mesa de centro, ainda instável pela falta do parafuso, e tenta usar o móvel brilhante para distrair a criança. É então subitamente que o pesadelo acontece. Bonita, você gostou? Você gostou da mesa do papai? Você não gostou da mesa do papai, não? É melhor que a mesa do papai. A narrativa dá uma virada sombria e brutal. Vemos Jesus em estado de choque, coberto de sangue. Ele tropeçou na maldita mesa e o maldito vidro inquebrável se estilhaçou. Os cacos afiados atingiram em cheio a cabeça delicada da criança, tirando sua vida instantaneamente. Longe dali, em um contraste cruel com a tragédia, Maria está no supermercado e encontra casualmente uma velha amiga. As duas começam a conversar animadamente e Maria compartilha a notícia maravilhosa de que finalmente teve seu bebê, uma bênção que chegou após 2 anos longos de tratamento de fertilidade. Enquanto ela celebra a vida, de volta ao apartamento, Jesus está paralisado, tentando processar o horror que acabou de acontecer. Ele está em choque, olhando para as próprias mãos trêmulas, das quais começa a remover pequenos cacos de vidro, e nesse exato momento seu telefone toca. É Maria. Ele atende a ligação, visivelmente nervoso. Do outro lado, ele ouve a voz da amiga de Maria, que pegou o telefone para parabenizar ele pelo nascimento do filho. Incapaz de formular uma única palavra, Jesus desliga abruptamente na cara delas. Maria, sem entender a grosseria, apenas assume que a bateria do celular deve ter acabado. Esse chamado, no entanto, desperta em Jesus o seu temor. Ele finalmente volta à realidade e entende que precisa agir rápido, pois Maria pode voltar a qualquer segundo. Ele pega o corpo de Caetano e, em um ato de negação e desespero, percebe que o bebê havia urinado. Com as mãos ainda tremendo, ele metodicamente troca a fralda da criança sem vida. Poucos instantes depois, o telefone toca novamente. É Maria ligando de volta, desta vez para perguntar que tipo de vinho ele gostaria que ela trouxesse. Uma tentativa de fazer as pazes após a briga. Jesus, em pânico, mal consegue responder e desliga o telefone mais uma vez. Agora sim, Maria fica profundamente irritada com a atitude do marido. Ela deixa uma mensagem de voz raivosa para ele, questionando por que ele está sendo tão rude e desligando na cara dela, quando ela estava apenas tentando ser gentil com ele no apartamento. Porém, Jesus toma uma decisão macabra. Ele leva o corpo sem vida do bebê e o coloca no berço, arrumando ele como se estivesse apenas dormindo. O próximo passo é limpar a sala ensanguentada, mas ele não consegue encontrar os produtos de limpeza. Desesperado, ele toca a campainha da vizinha de cima. Quem atende é Ruth, a adolescente obcecada. Ao ver Jesus coberto de vermelho, ela inocentemente pergunta se ele está pintando o apartamento. Ele confirma a mentira e pede um favor.
E Ruth, aproveitando a oportunidade, pergunta se ele já contou à esposa sobre o relacionamento deles. Irritado, mas precisando de ajuda, Jesus mente que contará a ela ainda naquela tarde. Nesse momento, a mãe de Ruth aparece e a mulher gentilmente concorda em emprestar produtos de limpezas. Ruth então avisa que passará no apartamento dele mais tarde para pegar os produtos de volta, selando um encontro importuno. Mal Jesus pisa de volta em seu apartamento, ele dá de cara com uma visita inesperada. O vendedor da loja, Caetano, que veio pessoalmente entregar o maldito parafuso que faltava. O homem se desculpa profusamente pelo transtorno da montagem e, numa surpreendente quebra de protocolo, confessa em um tom conspiratório que a história da mesa ser sueca e inquebrável, na verdade, era de uma fabricação chinesa e duvidosa. O vendedor ainda se oferece para ajudar a instalar a peça faltante, mas Jesus, ainda sujo de sangue seco e em pânico crescente, recusa firmemente, tentando despachá-lo o mais rápido possível. O vendedor, porém, parece completamente alheio à tensão no ar e começa a falar sobre trivialidades, esticando a conversa de forma inconveniente. Ele chega ao cúmulo de sugerir que os dois deveriam sair para jantar ou ir ao cinema qualquer dia, admitindo que gosta muito de Jesus e que se sente terrivelmente solitário por não ter amigos. A situação é tão bizarra e inoportuna que Jesus, no limite de sua paciência e com um horror indescritível escondido em sua sala, simplesmente bate a porta na cara do homem. No meio da frase, sozinho novamente, Jesus inicia a terrível tarefa de limpar a cena. Ele esfrega metodicamente o chão e recolhe os inúmeros cacos de vidros espalhados pela sala. O verdadeiro pesadelo, no entanto, acontece quando ele localiza a cabeça decapitada do próprio filho que roubou e parou debaixo da poltrona. A visão o paralisa completamente. Ele estende a mão trêmula na direção da cabeça, mas seu corpo simplesmente não obedece, incapaz de se forçar a tocar naquele horror. O pânico se intensifica drasticamente e ganha um prazo quando o seu celular vibra com uma mensagem de Maria. Ela está terminando as compras e avisa que chegará em casa em cerca de 30 minutos. O aviso funciona como um eletrochoque, tirando Jesus da paralisia. Ele corre desesperadamente para o chuveiro e se esfrega freneticamente, tentando apagar todos os vestígios de sangue que cobriam o seu corpo. Ao sair, ele vasculha o armário de remédios, pega um kit de primeiros socorros e enfaixa a mão que realmente havia sido cortada durante a limpeza dos cacos, tentando compor uma aparência minimamente normal e um álibi plausível. Pouco tempo depois, a campainha toca. Ele olha pela câmera da porta e vê que é Maria. Assim, o desespero é tão avassalador que ele não consegue pensar em encará-la. Sua primeira reação é correr para a varanda, onde ele seriamente contempla a ideia de pular e acabar com tudo ali mesmo. Porém, no último segundo, a coragem lhe falta e ele recua. Respirando fundo, Jesus finalmente abre a porta. Maria parece cansada, mas preocupada com a demora dele em atender. Ele imediatamente lança a primeira mentira de uma longa noite. Diz que demorou porque estava tentando acalmar o bebê, que estava tendo uma crise de choro incessante e inexplicável. Ele complementa a farsa, afirmando que Caetano finalmente pegou no sono e que é melhor não incomodá-lo nas próximas horas. Em seguida, ele conta a segunda parte de sua mentira, a meia-verdade que serviria de álibi. Menciona que a ridícula mesa de centro quebrou. A notícia, ironicamente, faz Maria rir muito alto, que não perde a chance de zombar da mesa inquebrável pela qual ele pagou uma pequena fortuna. Ao entrar na sala, o riso de Maria desaparece instantaneamente quando ela nota manchas escuras no tapete. Jesus, agindo rápido, mostra a mão enfaixada e explica que se cortou feio enquanto recolhia os cacos de vidros na mesa estilhaçada. A explicação parece satisfatória e a preocupação de Maria rapidamente se transforma em pura irritação ao pensar na dificuldade que terá para remover aquela mancha de sangue do tapete novo. Logo depois, a cena corta para os dois na cozinha, desempacotando as compras e preparando o jantar para os convidados que estão para chegar. Maria, agora mais relaxada, volta a zombar da situação da mesa, brincando que daria qualquer coisa para ter visto a cara de Jesus no momento que o vidro
inquebrável estilhaçou. Mal sabe ela o horror que realmente aconteceu. Enquanto ela ri, Jesus está preso em seu inferno particular. Ele sua frio, seu coração bate descontrolado e ele está aterrorizado demais para sequer cogitar revelar a verdade. A tensão atinge um novo pico momentos depois, quando Maria anuncia que vai aproveitar que as coisas estão sob controle na cozinha para dar uma olhada em Caetano e pegar a babá eletrônica no quarto. Ela se dirige tranquilamente ao berçário e está a poucos passos do berço, mas Jesus, num movimento brusco e desesperado, corre atrás dela e a intercepta, barrando fisicamente sua entrada. Ele pede que ela volte para a cozinha e termine de preparar a comida, insistindo que ele ficará de vigília sobre a criança, pois não quer que ela acorde o bebê. Tomado por um remorso avassalador, Jesus aproveita esse momento de estranha calma e diz a Maria que ama muito ela. Ele olha no fundo dos olhos dela, pede perdão por qualquer coisa que ele já tenha feito para magoá-la ao longo dos anos. O desabafo inesperado e a intensidade de seu olhar deixam Maria visivelmente emocionada. Ela, contudo, interpreta aquela situação dramática como um reflexo da exaustão e do estresse da nova vida. Ela o abraça, lhe assegurando que todas as brigas recentes são apenas parte do difícil processo de adaptação de serem pais de primeira viagem. Com um sorriso cansado, ele diz que, enquanto estiverem juntos, eles conseguirão superar qualquer obstáculo que a vida lhe apresentar. Depois, vemos que a trégua dura pouco. De volta à cozinha, a babá eletrônica, agora ligada em cima do balcão, capta um som perturbador, um gotejar rítmico e constante. Maria estranha o barulho e imediatamente se prontifica para verificar o que pode ser, talvez um vazamento no quarto. Jesus, em pânico, salta na frente dela e diz que sabe exatamente o que é, provavelmente uma goteira no ar-condicionado e que ele mesmo irá consertar. Ele corre desesperadamente para o quarto do bebê. Lá, o horror toma conta dele novamente ao constatar a origem do som. O sangue do corpo sem cabeça que ele havia colocado no berço estava acumulado e começando a pingar no chão de madeira. Depois de lidar com a situação macabra no quarto, Jesus retorna à sala e se serve de uma generosa taça de vinho, tentando desesperadamente manter a compostura antes que os convidados cheguem. O silêncio da casa é ensurdecedor, até que ele ouve claramente o choro de seu filho vindo da babá eletrônica. Ele congela, o vinho entala na garganta, mas percebe rapidamente que foi apenas uma alucinação auditiva. É nesse exato momento que a campainha toca. São eles. O irmão mais velho de Jesus, Carlos, chega acompanhado de sua jovem namorada de 18 anos, Cristina. Maria os recebe calorosamente na porta, mas Carlos, que conhece bem o irmão, percebe instantaneamente o estado de agitação e desconforto de Jesus. Ele pergunta o que aconteceu. Maria mais uma vez assume a frente da narrativa e explica a história da mesa que se quebrou, mostrando a mão enfaixada de Jesus como prova do acidente que o deixou tão mal-humorado. A situação quase sai do controle quando Cristina, a namorada, aponta para debaixo da poltrona onde Jesus está sentado e comenta que parece ainda haver uma mancha de sangue ali. Em um reflexo, Jesus se apressa e, em vez de limpar, ele simplesmente senta na poltrona, usando o próprio corpo para bloquear a visão de qualquer um que pudesse ver a cabeça escondida bem ali baixo. Carlos, animado com a visita, diz que quer ver o seu sobrinho. Jesus, visivelmente tenso e agora preso à poltrona, repete a mentira que foi uma luta para fazer Caetano dormir e sugere que é melhor eles irem jantar primeiro. Cristina, no entanto, insiste, dizendo que adora observar bebês dormindo e aproveita para mostrar um lindo conjunto de roupas de bebê que sua avó tricotou como presente. Maria fica absolutamente encantada com esse mimo e, na mais pura inocência, se vira para Jesus e pede que ele vá colocar a roupa em Caetano imediatamente para que todos possam ver
como ele ficaria fofo. A simples sugestão de tocar no corpo do filho daquela forma é a gota d'água para Jesus. Ele explode. Ele responde a Maria com uma grosseria desproporcional, gritando com ela na frente dos convidados. A reação é tão extrema que força Carlos a intervir, pedindo ao irmão mais novo que trate a esposa com mais respeito, independentemente de estar irritado ou não. Tentando dissipar o clima horrível que se instalou, Maria convida Cristina para conhecer o quarto do bebê, que ela decorou com tanto carinho. As duas saem da sala, deixando os irmãos a sós. Carlos imediatamente confronta Jesus sobre sua agitação, presumindo que o problema seja novamente a vizinha adolescente Ruth. Ele até sugere que Jesus denuncie a garota à polícia. Jesus, no entanto, minimiza a situação, dizendo que ela tem apenas 13 anos e que provavelmente esquecerá ele em breve. Por um breve segundo, ele cogita confessar o inferno que está vivendo, mas o medo domina ele novamente. A cena muda para a mesa de jantar. Carlos, Cristina e Maria tentam manter uma conversa alegre, mas Jesus é um espectro ali na mesa. Ele sua profusamente, bebe vinho sem parar para controlar os seus nervos e é atormentado por alucinações visuais e auditivas, vendo sangue em todos os lugares e ouvindo a voz maldita do vendedor ecoando em sua mente, repetindo o discurso de vendas e enfatizando que o vidro era inquebrável. A conversa inevitavelmente se volta para a paternidade, com todos concordando que é a coisa mais bonita da vida. Maria, radiante, declara que cuidar de Caetano é agora sua prioridade máxima, chegando a revelar em tom de brincadeira que ama o filho mais do que a sua própria vida. O jantar fica ainda mais surreal quando Carlos, aproveitando o momento feliz, anuncia orgulhosamente que ele e Cristina também serão pais. Ele está radiante com a notícia, principalmente com a ideia de seu sobrinho e sua futura filha crescerem juntos e brincando. Maria fica muito feliz com a notícia, mas Jesus permanece catatônico, seu rosto uma máscara de horror, sem demonstrar qualquer traço de alegria. A falta de reação obviamente magoa seu irmão. Carlos, ainda sem entender a profundidade do problema, pergunta se ele ainda está remoendo a história da maldita mesa. Esse é o gatilho final. Jesus explode em fúria e ataca o irmão, dizendo rudemente que não vai ficar feliz porque Carlos arruinou a vida de uma garota de 18 anos, engravidando ela. Em seguida, ele grita para todos ouvirem que comprar aquela mesa mais cedo foi de fato o pior erro de sua vida. Após o surto, ele se levanta abruptamente e corre para o banheiro, batendo a porta com muita violência. O chilique deixa todos na mesa em estado de choque e profundamente preocupados. Carlos, percebendo que há algo mais sério acontecendo, decide ir atrás de seu irmão para conversar. No banheiro, Jesus está tremendo, segurando o celular. Ele está gravando uma mensagem de voz desesperada para Maria, na qual finalmente confessa tudo, como ele, num acidente estúpido, tropeçou e eliminou o próprio filho. Ele chora, dizendo que não tem coragem de contar a ela pessoalmente, admite que não quer mais viver e implora pelo perdão dela por ter transformado a vida dos dois nesse pesadelo. Exatamente quando termina de gravar, Carlos arromba a porta e pergunta assustado para quem era essa mensagem. A cena seguinte nos transporta então para o quarto do bebê. Entendemos que Jesus confessou tudo ao irmão. O coração de Carlos afunda ao se aproximar do berço e ver a cena grotesca. O corpo do sobrinho sem cabeça. Horrorizado, ele pergunta onde está a cabeça. Jesus admite que ela ainda está debaixo da poltrona da sala, pois ele não teve coragem de pegá-la. Jesus reafirma sua decisão de pular da varanda, mas Carlos o impede, dizendo para ele parar de falar besteiras. Ele dá tempo para pensar em uma solução. Bem nesse instante, Maria aparece ali na porta do quarto, perguntando por que estão demorando tanto. Carlos, assumindo o controle da situação, mente para ela, dizendo que Caetano ainda está dormindo e pede a ela que ele dê um minuto a sós com o sobrinho. Maria concorda, mas lança uma bomba relógio. Avisa que, de qualquer forma, precisará acordá-lo em exatamente 10 minutos para amamentar o bebê, pois senão ele vai chorar muito de fome. Assim que ela sai, Carlos tenta consolar Jesus, dizendo que acidentes, por mais terríveis que sejam, acontecem e que eles precisam encontrar uma maneira de contar a Maria sem traumatizar ela. Jesus insiste em se finalizar, mas o irmão o acalma firmemente e diz que ele mesmo contará a ela.
Ele alerta que, sob nenhuma circunstância, Maria pode ver o corpo daquele jeito, ou ela ficará marcada com aquela imagem para sempre. O plano de Carlos, no entanto, é interrompido pelo caos. A campainha toca. É Ruth, a vizinha adolescente, com o seu cachorro, exigindo ver Jesus. Maria, já no limite, explica que ele está ocupado, mas a garota, em sua obsessão delirante, insiste que é muito importante. Meu Deus, esse filme é uma bagunça. Sem aviso, Ruth dispara a acusação na frente de Maria. Ela diz que Jesus a beijou no elevador. A afirmação deixa Maria completamente atordoada e sem reação. Maria, agora furiosa e confusa, começa a questionar o marido sobre o que a garota disse. Jesus, pego de surpresa e ainda lidando com o horror da morte do filho, mal consegue formular uma frase. A situação degringola de forma trágica quando o cachorro de Ruth corre até a poltrona, onde a cabeça ainda está, e começa a latir agressivamente para debaixo dela. Ruth, curiosa, se abaixa para ver o que o cachorro encontrou e vê o horror. Carlos corre para tentar esconder a cabeça, mas é tarde demais. Maria agora vê o cachorro sujo de sangue e exige saber o que diabos está acontecendo. Cristina, a namorada de Carlos, também se aproxima e vislumbra o que Carlos tenta esconder, começando a vomitar muito ali mesmo. Maria, percebendo que algo inimaginavelmente terrível aconteceu, grita para Carlos, exigindo que ele mostre o que está escondendo com as mãos. Ele implora para que ela saia do apartamento com Cristina, para que ela não veja, mas Maria não ouve. Ela persiste, ela avança. Encurralado e derrotado, Carlos finalmente cede e, tremendo, entrega a ela a cabeça de Caetano. A realidade então atinge Maria como uma onda de choque. Ela solta um grito brutal, um som de pura dor animal ao entender que seu mundo inteiro acabou de ser destruído. Enquanto todos os outros na sala reagem em choque e histeria, Maria, em um estado catatônico de dor, caminha lentamente como um zumbi até a varanda, ainda segurando a cabeça do filho. É então que, sem qualquer hesitação, ela se lança no vazio, levando consigo a única parte que restava de seu bebê. Algum tempo depois, a polícia chega no local. A tragédia é ainda maior do que se imaginava. Descobrimos que tanto Maria quanto Jesus se finalizaram pulando da varanda. A adolescente Ruth, que causou a confusão final, está sendo tratada por um ataque de ansiedade severo. Cristina, a jovem grávida, está em estado de choque, sendo amparada pelos paramédicos. Carlos, o único que sabe de toda a sequência de eventos, está congelado, incapaz de dizer qualquer coisa, exceto repetir mecanicamente uma única frase: a mesa de centro. O filme termina em uma nota melancólica e sobrenatural. Vemos Jesus e Maria reunidos no pós-vida, finalmente em paz e segurando seu filho Caetano, inteiro e saudável nos braços. Ao lado da família, no entanto, repousa a infame mesa de centro, um lembrete sombrio e eterno do pesadelo que aquela peça mobiliária causou e da forma trágica como ela estilhaçou a vida física deles. Fala pessoal, curtiu o filme de hoje? Se sim, eu recomendo vocês assistir a esse outro filme nada a ver que eu estou deixando aqui na sua tela. Eu tenho certeza que você vai curtir ele também. E também, não esquece de dar o like e seguir o canal.